Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos realizar a aula número 4. Preencham aí o campo da data com os números que correspondem ao dia, ao mês e ao ano. Hoje vamos trabalhar em ensino religioso os espaços sagrados da comunidade. Continuando aquele assunto que nós já vimos semana passada. Nós falamos semana passada sobre os espaços sagrados, sobre as diferentes igrejas ou lugares onde as pessoas praticam e vivenciam a sua religião. Os espaços sagrados são locais destinados às práticas religiosas, às reuniões de culto e de ensino, onde as pessoas podem vivenciar de forma individual e coletiva a sua fé e relação com o sagrado. Então, dessa forma, nos espaços sagrados, as pessoas se reúnem em comunidade, com mais pessoas. Não é aquele momento de religiosidade pessoal, é em comunidade, é comunitário. São alguns exemplos de espaços sagrados: a casa de reza em algumas tradições indígenas, a catedral da Igreja Católica, os templos das igrejas evangélicas, a sinagoga do judaísmo, entre outros. Existem muitos outros, como nós já vimos na aula passada. Em cada ambiente desse, nós temos que manter uma postura. Cada um que participa, que frequenta, que vivencia a sua fé em um local sagrado, deve manter uma postura. Que atitudes de respeito devemos ter aos diferentes lugares sagrados? Marque um X nas respostas corretas. Então, isso vale para todos os locais sagrados e a nossa responsabilidade com relação a mim mesma e com relação ao outro, a pessoa que é meu amigo, meu colega, a pessoa que está ao meu redor. Nós devemos fazer bagunça e barulho nos ambientes sagrados? É correto fazer bagunça nesses ambientes? Devemos respeitar e fazer silêncio? Vocês vão marcar se for certo ou errado. Se for errado, vocês não marcam. Falar mal do ambiente sagrado da religião do colega? É correto falar mal da religião do colega só porque ela é diferente da sua? Respeitar o ambiente sagrado e a religião do colega. Quais são as atitudes corretas com relação aos ambientes sagrados? Vocês vão marcar X somente nas corretas. Agora, atividade de matemática. Vamos trabalhar as medidas de massa. Professor, o que é a medida de massa? É de macarrão? Não, não é de macarrão. É a medida do peso. Quanto cada alimento, cada objeto pesa. Quantos quilos eles pesam? É essa medida que nós usamos para medir o peso, o quilo e o grama. Ana foi ao supermercado com a mãe. Ela percebeu que alguns produtos eram pesados na balança antes de serem vendidos. Então, olha ali na imagem. Ela está vendo que a pessoa responsável por pesar os alimentos, está lá usando uma balança. A balança é um dos instrumentos que nós usamos para quantificar o peso das coisas, dos alimentos, dos objetos. Então, marque com um X os produtos abaixo que geralmente são pesados na balança antes de serem vendidos. Então, são aqueles alimentos que nós compramos por quilo. Nós compramos as batatas por quilo? Se sim, vocês marcam X. Nós compramos o leite por quilo? Será que nós pesamos o leite na hora de comprar? E os tomates? É pesado na balança? O melão? E o sorvete? Vocês pesam o sorvete na balança antes de comprar? E o abacaxi? Vocês vão marcar X somente naqueles alimentos que lá no mercado a mãe leva até a balança para saber quantos quilos aquele alimento tem. Marquem o X daí. Agora, na próxima atividade, a número 2. Observe a balança e as frutas representadas abaixo. Então, olha só, essa balança é uma balança mais antiga. Talvez vocês nunca tenham visto ela.
ela pesa conforme cada lado dela abaixa ou levanta sempre para o lado mais pesado. O lado que ficar para baixo é o lado mais pesado. Ela também registra a quantia ali, os quilos naquele ponteiro. Observe os alimentos. A melancia pesa 5 quilos, como está ali representado na plaquinha abaixo. O mamão pesa 1 quilo. O abacaxi pesa 2 quilos e o melão pesa 2 quilos também. Então, observem a atividade A. Desenhe uma fruta em cada prato de modo que a balança fique equilibrada. Lembra que eu falei que se um lado estiver mais pesado, a balança abaixa para aquele lado? Então, para ficar equilibrado, os dois têm que ficar na mesma altura, tem que ficar retinho ali. Então, nos dois lados tem que ter a mesma quantia. Quais frutas ali eu vou colocar em cada lado da balança de forma que ela fique equilibrada? 2 frutas diferentes, que têm o mesmo peso. Vocês vão desenhar cada uma em um lado da balança. Agora, atividade número 3. Observe as balanças representadas abaixo e responda às questões. Todas as balanças têm a mesma quantia de pezinho lá, 3 pezinhos. Mas agora nós vamos observar também os ponteiros. No caso da maçã, os ponteiros estão apontando para os pezinhos, quer dizer que eles são mais pesados que a maçã. No caso da melancia, o ponteiro está apontando para ela e não para os pezinhos. A balança está abaixada para o lado da melancia, quer dizer que a melancia é mais pesada que os 3 pezinhos. Agora, o abacaxi está equilibrada a balança, quer dizer que ele tem a mesma quantia, tem o mesmo peso dos pezinhos. Está equilibrada a balança. Então agora vamos responder as questões. Qual é a fruta mais pesada que o abacaxi? Qual dessas frutas aí é mais pesada que o abacaxi? Essa é fácil, né? É só escrever o nome da fruta. Letra B. Dos produtos que foram pesados nas balanças, qual é o mais leve? Então, observem lá na imagem. Qual destes frutos é o mais leve? É o abacaxi, a melancia ou é a maçã? Escreva. Se forem colocados 2 abacaxis em um prato da balança, quantos pezinhos devem ser colocados no outro prato para que a balança fique equilibrada? Ou seja, para que ela fique lá com os 2 pratos na mesma altura. Nós vimos que a balança ficou equilibrada quando tinha 1 abacaxi e 3 pezinhos. Se forem 2 abacaxis, quer dizer que eu tenho que colocar mais a mesma quantia de pezinhos. Se eu já tinha 3, eu vou ter que colocar mais 3. Quantos pezinhos eu vou ter que pôr? Registrem aí. Essas atividades foram retiradas do livro didático Vem Voar de Matemática, aquele que vocês usavam na escola. Agora, atividade de língua portuguesa. Leia as palavras e copie-as no lugar correto. Nós vamos relembrar aquela atividade, aquela explicação que a professora deu anteriormente sobre o singular e o plural. Lembram-se o que é cada um deles? O singular é quando eu tenho apenas um. Quando eu tenho um lápis, eu digo o lápis. Então, ele está no singular. A palavra está no singular. Mas se eu tiver 2 lápis, eu vou falar os lápis. Agora eu coloquei no plural, é mais de um. Então vocês vão ler essas palavrinhas e colocar as que estão no singular na primeira coluna e as que estão no plural vão registrar na segunda coluna. Vamos ler as palavras junto com a professora. Peixe, flores, dados, árvore, sapatos, rapazes, chocolate e bola. Então, vocês podem observar aí que quando a palavra terminar com S, ela estará no plural. Algumas, né? Porque tem umas palavras que no singular já terminam com S, como o próprio lápis, que eu já acabei de dar o exemplo.
mas na maioria das vezes nós usamos o S no final das palavras para indicar o plural. Agora, atividade número 2. Reescreva as frases passando para o plural. A letra A. O ratinho andava triste. Como eu vou passar essa frase para o plural? Eu vou reescrever a frase com vocês, para vocês observarem como eu vou escrever essa frase no plural. Agora nós vamos reescrever a frase no plural. O ratinho andava triste era apenas um ratinho. Agora vão ser vários. Os ratinhos. Então vamos começar. Os ratinhos. Um ratinho andava. Como é mais de um, eles andavam. Então não é só uma palavra que a gente muda na frase, são várias. Andavam tristes. Dessa forma eu reescrevi essa primeira frase no plural. Agora não é apenas um ratinho, são vários. Os ratinhos andavam tristes. Perceberam que eu mudei todas as palavras para conseguir reescrever essa frase de forma que ela fique no plural. Agora vocês vão fazer a mesma coisa com as outras duas frases. A borracha apaga muito bem. Essa era uma só, agora várias borrachas. As borrachas apagam muito bem. Vocês vão escrever aí e não se esqueçam do ponto final no final da frase. A maçã está doce. Como fica escrita se for mais de uma maçã? Reescrevam as frases. Agora mais uma atividade de reposição. Nós vamos revisar os substantivos comuns e próprios. Vocês se lembram o que é isso? Nós aprendemos lá no começo das nossas apostilas através de videoaulas. Olha só, o substantivo comum é aquele que é o nome de todas as coisas, objetos, ambientes, móveis, brinquedos, animais, tudo que recebe nome. É um substantivo comum. Porém, tem também os substantivos próprios, que são nomes, mas nomes próprios, nomes de pessoas, nomes de cidades, nomes de marcas, nomes de lojas e tantas outras coisas que são os nomes próprios daqueles ambientes ou pessoas. Então, olha só, nós vamos brincar de stop, preenchendo a tabela com os substantivos comuns e próprio conforme a letra indicada. Então, a gente vai brincar de stop. Vocês já brincaram uma vez de stop em casa? Depois que vocês fizerem essa atividade, vocês podem brincar aí com o irmão ou então com o pai e a mãe. Olha só, nome de pessoa com que letra? Primeiro com a letra C. Vocês vão escrever um nome de pessoa. Nome de pessoa quer dizer que é um substantivo próprio. Um nome de animal, agora é um substantivo comum. Um nome de cidade, que é um substantivo próprio, e o nome de uma fruta, que também é um substantivo comum. Todos eles iniciados com a letra C nesta linha. Na próxima, vocês vão fazer todos com a letra J, iniciados com a letra J, depois com a letra M, depois com a letra R. Então, vamos brincar? Preencham aí no quadro. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, entre em contato com a professora no grupo de estudos da sua turma, com a sua professora. Até a próxima aula e tchau, tchau!